Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Escola Particular Brasil. Hoje um convidado muito especial, a segunda vez aqui na Meira Fernandes, Fernando Lino, pesquisador, neuroeducador, que vem há muitos anos estudando os impactos da tecnologia na vida das crianças e dos adolescentes, né, Fernando? E nos últimos 6 anos tem se dedicado aí de forma profunda no ensino da tecnologia e sabedoria digital para pais, educadores, crianças e adolescentes nas escolas, né, Fernando? Exatamente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Olá a todos. Sim, nos últimos anos eu tenho me dedicado a pesquisar especificamente um tema que tem causado tanta dor na nossa sociedade, né, que são as telas e crianças em idade escolar. Que legal. O Fernando também é autor do livro Xarope Digital, que tem como objetivo trazer ferramentas aí, né, para evitar os vícios, a manipulação, o impacto das redes sociais, do uso de telas na vida das crianças e dos adolescentes. Sim, o livro Xarope Digital ele nasceu, na verdade, da minha pesquisa. Então, eu comecei o meu mestrado já pesquisando especificamente compulsão tecnológica. Então, quando fui fazer já a minha dissertação, eu escolhi fazer a pesquisa aqui no Brasil, em colégios particulares e públicos, para tentar entender quais são os mecanismos por trás do aumento da compulsão tecnológica nas nossas crianças, né? Dessa pesquisa, na verdade, surgiu um livro chamado Xarope Digital, onde eu faço, na verdade, eu vou narrando desde o início, talvez, do século XX ali, né? Eu vou lendo ali o assunto, sobre como que nossa sociedade é sempre impactada pelas mídias e, mais especificamente, nos últimos anos, o que mudou, agora especificamente com redes sociais, YouTube e outras tecnologias que surgiram nos últimos tempos. Nós somos inundados, né, por essas diversas tecnologias. Então, hoje nós convidamos o Fernando para vir aqui para descobrir um pouquinho dele, algumas medidas para a gente se proteger a vida das crianças e dos adolescentes, dos impactos dessa tecnologia, né, os impactos negativos e também como torná-la benéfica. Porque a tecnologia ela é muito bem-vinda, ela nos ajuda muito, mas existem alguns requisitos, uns cuidados que devem ser observados, né, Fernando? Sim, na verdade, quando a gente fala sobre restringir a utilização da tecnologia, muitos pais acabam indo até para o outro extremo, né? Geralmente eu conto nas palestras que eu trabalhava numa escola, eu cheguei um dia na recepção, tinha uma família fazendo a matrícula e eu achei curioso que tinha um menino devia ter uns 12 anos, com um olhar fixo para a impressora. Achei curioso aquilo, depois eu fui conversar com a mãe, ela falou, não, é que a gente vive completamente sem tecnologia. Uau. Então a gente não tem celular, tem só um telefone na casa, não tem televisão. E o motivo dele estar olhando para a impressora, que era a primeira vez que ele estava vendo uma impressora na vida, né? Então você imagina, tem famílias que vão para o completamente oposto, elas acabam restringindo completamente o acesso das crianças à tecnologia e pode acabar, tem uma pesquisa muito interessante da Escola de Economia de Londres, que fala que famílias também que são excessivamente restritivas acabam prejudicando a criança lá na frente, porque ela acaba não criando essas habilidades tecnológicas, que é comum a todos nós. Então qualquer profissional hoje tem Instagram, qualquer profissional tem LinkedIn, a gente precisa desse tipo de tecnologia até para promover o nosso próprio trabalho, né? Então muitas famílias acabam indo para um extremo de completa restrição e outras famílias, na verdade eu diria que seja até a maioria das famílias, acabam entregando a tecnologia na mão da criança, só esperando que dê tudo certo e obviamente não vai dar certo, né? Então a história do livro que eu vou contando, na verdade, é para tentar a gente achar o meio termo entre esses dois lados opostos que tem na sociedade. É isso. Bom, e como boa aluna sua que sou, né, depois da oficina que nós realizamos aqui na Meira Fernandes, fui ler o livro do Fernando e a minha lição de casa está pronta para a gente extrair o máximo que nós pudermos aí. Fernando, logo no começo do seu livro, você traz a questão do uso de telas. Isso não se iniciou agora, com os millennials, com a geração Z. Conta um pouquinho pra gente, desde quando as gerações têm sido impactadas pelo uso de telas? Na verdade, não só pelo uso de telas, né, eu diria até mais sobre mídias de maneira geral, mídias eletrônicas, vamos dizer assim, né, que começou desde o início do século XX, já existem pesquisas que eles queriam entender, por exemplo, como o rádio influenciava a vida de crianças, pessoas de maneira geral, né. A partir daí, sempre houve uma certa preocupação sobre como as mídias influenciam a vida
eu vou dizer que na verdade começou a vida dos adultos, né? Porque criança não era uma preocupação tão grande naquela época, a adolescência é um conceito mais novo na nossa sociedade, e eu diria que a partir dos anos 40, 50, 60 começam a surgir mais pesquisas que abordam especificamente a adolescência e crianças e como que as mídias de maneira geral influenciam a vida dele, né? Então a gente vai contar diversas pesquisas mostrando que sim, já existia uma certa influência, o que é obviamente de esperar, o que filmes, televisão exercem na vida dessas crianças. Existiu uma discussão aí se essa influência era positiva ou negativa. Então, no século XX, a gente pode encontrar diversos pontos onde a sociedade, mais específica a sociedade norte-americana, se organizou entre grupos de mulheres, grupos de mães, para tentar impedir a reprodução de determinados programas no rádio, na televisão. E essa discussão foi evoluindo ao longo do século XX até a gente chegar, vamos dizer, a partir da década de 80, 90, que começa a ficar mais comum programação especificamente para o público infantil na televisão. Já existia no rádio, vai para a televisão, essa programação começa a aumentar em número de horas por semana e a preocupação também começa a aumentar, né? E chegando até os dias de hoje, onde a gente já está numa era onde existe livre demanda desse tipo de mídia para criança e adolescência, e onde também essa tecnologia tem a capacidade de imergir a criança, um adolescente, completamente superior do que há 100 anos atrás, quando tinha um radinho, uma programação infantil, né? Então, pelo seu livro, Léo, eu vi que na época da televisão, né, os chamados TV dorminhocos, foi a geração chamada naquela época, que eles passavam 14 horas semanais em frente às TVs versus 10 horas de lazer, né? Então já naquele momento já existia um certo abuso, né, vamos dizer assim, do uso de telas. Sim. E que já era evidente que causava prejuízo nas crianças, né? Eu vi lá que os índices de obesidade, insônia, miopia já eram uma crescente desde aquele momento. Sim, a gente tem que lembrar também que a sociedade mudou muito nesse período, né? Então a configuração das famílias se modificou. Hoje, por exemplo, somente aqui no Brasil, né? As pessoas passaram de casas para apartamentos. Então, todo mundo sabe que as crianças não brincam mais na rua, por exemplo, e hoje estão dentro dos apartamentos. E a gente sabe que, com o passar do tempo, as estruturas familiares foram mudando, o consumo de mídia foi aumentando. Sempre houveram pesquisas que apontaram nesse sentido. Eu acho que agora, pela primeira vez, é uma discussão na sociedade, assim, de maneira geral, né? Porque a gente está falando de agora a tecnologia não está simplesmente na sala da casa, mas está na mão das crianças, está na mão de uma criança dentro do quarto dela sozinha. Então a gente passou de um momento lá atrás, há 30, 40 anos atrás, que já tinha pesquisa, já tinha algum tipo de consequência, para um outro nível completamente diferente, onde a tecnologia é mais imersiva e personalizada para essa criança. Uma mudança bem drástica, né? Já existia um impacto, hoje ele é muito maior. E aí, né, falando de gerações passadas, levando em consideração que nós somos impactados, de qualquer forma, pelo uso das telas há muitos anos, quando que uma criança ela deve ser introduzida às telas? Existe um limite de acordo com a idade? Como que, nas suas pesquisas, como que você aborda isso, né, nas suas palestras, no seu livro? Sim, bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria Norte-Americana tem sugestões bem próximas, que até os 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos, não expor a criança a nenhum tipo de tela. A partir daí eles vão começar a sugestão de 1 hora por dia, até aproximadamente 7, 8 anos, depois aumenta para 2 horas. Então existe um gráficozinho ali de quantas horas a criança pode ficar exposta. Mas toda vez que eu abordo esse assunto com os pais, porque os pais eles querem, na verdade, uma tabelinha para eles irem seguindo fazer checklist, né? Eu acho que muita gente aí no nosso podcast vai estar anotando isso que você está falando. Todo mundo quer um checklist. Porém, eu sempre tento pontuar para os pais que tempo de tela não é igual em todo local, né? A qualidade do tempo de tela é diferente. Então, assistir um filme com o seu filho na sala tem uma qualidade, e deixar ele no TikTok, por exemplo, no quarto sozinho, tem outro tipo de qualidade muito inferior. Então,
além dos pais se preocuparem sobre o número de horas a quanto o filho está exposto, é mais importante ainda que eles se preocupem sobre a qualidade do que eles estão consumindo, né? Porque tem crianças que até tem uma curiosidade inata delas, que elas vão para esse espaço até para procurar, conhecer outras coisas e tal. Infelizmente é uma minoria, a maioria entra mais para consumir massivamente esse tipo de conteúdo. Então o que acontece é que elas entram nessa roda e acabam não conseguindo mais sair, né? Então a dica que eu sempre dou para os pais, e o que hoje existe na academia, é primeiro tentar adiar o máximo possível a introdução do celular especificamente na vida da criança, não é que ela não vai ser exposta a telas, porque hoje as escolas têm tablet, tem notebook, a sua casa tem televisão, enfim, não é 100% sem telas. O problema é mais o celular, a tecnologia personalizada, né? São tecnologias que a gente chama de tecnologia caça-níquel, que tem dentro do nosso celular. Então é tentar adiar o máximo possível, e quando for introduzido o celular na vida da criança, é que ele seja introduzido de maneira a criar um senso de responsabilidade. Então, sempre dou dica para os pais criarem um termo de compromisso para o filho. Legal. Ele tem uma noção de que o celular não é só mais um aparelho na vida dele. Ele vem com outras responsabilidades. Mas sabe, Fernando, né, você falou de tempo, de qualidade. Os pais, às vezes, eles se sentem perdidos em relação à qualidade. Eu vou deixar o meu filho usar o tablet, o celular, mas o que eu posso deixar ele ver? Eu acho que esse filtro da qualidade de todos esses programas, aplicativos que existem, também é uma incógnita para os pais. Sim, muito porque existe uma oferta gigantesca de aplicativos, de dispositivos e aplicativos e de entretenimento que os pais acabam se perdendo, né? Porém, isso também acontece porque muitos pais eles não param realmente para ver como funciona aquele aplicativo, como funciona aquele jogo. Então, são poucos pais que realmente param e começam a engajar e tentar entender por que aquilo ali é importante para a criança, tá? Hoje em dia, existe uma organização internacional que chama Common Sense, onde eles estão há alguns anos já classificando alguns tipos de aplicativos e jogos no nível de educação, se ele é bom ou não, no nível de adicção tecnológica, se ele é mais alto ou não. Mas, infelizmente, existe pouco trabalho ainda de curadoria sobre qual tipo de conteúdo. Você imagina, é uma carga de conteúdo, aplicativo imensa que eles têm acesso. Sim. Mas a Common Sense, por exemplo, é uma boa iniciativa de começar, os pais podem ter uma triagem, fazer né? Uma triagem sobre o que é positivo, o que não é. Que bacana. E quando for introduzir com um aplicativo, um desenho que seja legal para a criança. Nossa, ótima dica isso. Não só aqui, né, para as escolas, mas como para os pais também. Bom, hoje a gente ouve muito falar, nossa, as crianças dessa geração, elas são muito mais inteligentes. Você acha que as competências digitais dessas novas gerações fizeram com que elas tenham uma cognição mais apurada por conta do uso das tecnologias, ou isso não é verdade? Então, tem um livro de um pesquisador muito famoso, chama Cretinos Digitais. Ele chama Michel Desmougier, ele é um pesquisador francês. Onde o grande argumento dele no livro, e ele mostra através de dados de pesquisas, é que a nossa percepção de pessoas de uma geração mais velha, olhando para uma criança, olha, nossa, que legal, ele entra lá, ele joga o joguinho. Ele já tá com o dedinho. Sim, e quando, assim, a verdade que a gente tem que falar para o pai e para a mãe, que, assim, essas plataformas, o TikTok, por exemplo, ele foi desenhado de um jeito tão simples, que o macaco consegue utilizar um TikTok. E tem vídeo de macaquinhos passando, porque é simplesmente passar um vídeo do outro. Então, a gente, na verdade, hipervaloriza essa percepção equivocada de que eles têm algumas habilidades técnicas. De fato, eles têm mais intimidade com essas ferramentas. Então, para quem está olhando de fora, eles estão entrando, estão postando, estão colocando filtro. Então, parece que, de fato, eles sabem o que eles estão fazendo. Só que uma coisa é você entrar, postar uma foto, colocar um filtro, e a outra é você entender as consequências daquilo, entender o que tem por trás daquele mecanismo que você está trabalhando. Então, quando a gente olha de maneira geral, para o quadro geral, né, de crianças e adolescentes, hoje nós acreditamos mais que a maioria está num estado que a gente chama de alienação tecnológica, porque são crianças que entram nesse espaço, sabem como que eles funcionam tecnicamente, porém não sabem usar isso de maneira ética, não sabem
não sabe prever no futuro consequências negativas de como que eles estão utilizando aquilo ali. Então, por isso que é uma geração que eles chamam de especialistas ingênuos, né? Então, eles têm uma noção técnica, mas não sabem como utilizar nem as consequências de utilizar aquela tecnologia daquela maneira. Entendi. Bom, então o QI não aumentou. Basicamente é isso. Não, a maioria, porque quando, né? Não, essas crianças são muito mais inteligentes. O QI delas é muito mais elevado do que as gerações passadas. Então não é uma máxima verdadeira, podemos dizer isso, né? Não, na verdade, existe um pesquisador chamado James Flynn, que ele tem uma pesquisa famosa que através que ele conseguiu traçar e medir o QI de muitas gerações, das últimas 10, 15 gerações. Então ele consegue traçar qual que são as mudanças de QI de uma geração para outra, comparando com a idade, né? Quando seu pai tinha 20 anos, qual que ele tinha um QI maior ou menor que o seu? Essa que é a ideia do trabalho do Flynn. E ficou conhecido como efeito Flynn. Na verdade, esse efeito de aumento do QI vamos dizer assim, nas últimas 10 gerações, aumentou muito o nosso nível de QI, tá? Existe toda uma discussão para ver se isso é verdade ou não, mas qual que é a grande polêmica? É que em países desenvolvidos, esse efeito Flynn, tudo indica que ele se estagnou. Na verdade, ele pode estar se revertendo, né? Então, hoje na academia existe uma grande discussão. Preocupante, né? Exatamente, do porquê novas gerações aparentemente estão com QI menor do que os seus pais na mesma idade, há 10, 20 anos atrás. Nossa, interessante. Interessante e preocupante ao mesmo tempo, né? Bom, então aqui você já acabou respondendo a minha próxima pergunta, mas fazendo uma conexão aqui. Em relação à cognição de uma criança aprendendo em livros ou em vídeos, é válido, né? Porque hoje as ferramentas estão aí para facilitar os estudos, mas muitas escolas vêm no movimento de adotar o Chromebook, o iPad, enfim, os livros digitais. Na sua percepção, nos seus estudos, você já identificou alguma diferença entre aprender em livros e aprender por vídeos ou ferramentas digitais? Então, em outubro do ano passado, inclusive foi em outubro do ano passado, então não deu para incluir no livro, né? Em outubro do ano passado, a Unesco pela primeira vez soltou um relatório onde ela se posicionou oficialmente ser contra a introdução massiva de tecnologia na sala de aula, né? Então, a sugestão da Unesco, desde então, tem sido para as escolas serem mais conservadoras em qual tipo de tecnologia, em qual ano e quando vai chegar essa tecnologia na sala de aula, né? Por quê? Porque hoje nós sabemos que, dependendo de como a tecnologia chega na vida da criança, ela pode até piorar o desempenho acadêmico da criança, né? Então, se a tecnologia chega na vida da criança, por exemplo, por vias, vou dar um exemplo clássico aqui, de uma criança que recebe o celular e instala um aplicativo um Reels aí do Instagram, o TikTok, ela chega mais com um potencial, vamos dizer, de uma bomba de dopamina do que certamente algo educacional. Em termos de educação tecnológica, de maneira geral, eu diria que as ferramentas de educação tecnológica não adicionam nenhum perigo a mais para a criança, porque se a gente olhar de todo o período que ela passa em telas, em mídias, em um dia, o período que ela passa, que realmente ela está estudando ou utilizando aquilo como ferramenta educacional, não chega nem a 5%. Uau. Então, quando a gente fala sobre esse debate, utiliza ou não a tecnologia na sala de aula ou nos deveres, na verdade, a gente está falando cerca de 5%, na verdade, do tempo da criança, quando os outros 95%, na verdade, estão causando grande problema, né? Então, eu prefiro focar mais nos 95% do que nos 5%, que na verdade está passando quase desapercebido. Ele que pode estar de fato, tem novas tecnologias com gamificação que pode estar de fato ajudando a criança. Então talvez esse movimento, né, de uma escola super tecnológica, super virtual, talvez não seja esse o caminho, né? Deve existir uma dosagem aí o corpo pedagógico
são os melhores para fazer esse balanço, né? Mas é uma tendência, a gente sabe disso, né? Até por questão de... Hoje são utilizados diversos livros, então a escola opta, às vezes, por utilizar um Chromebook, um iPad. Sim, tudo depende de como que ele vai ser utilizado, né? Se esse iPad, ou o Chromebook, ou o notebook, ele tem algum tipo de tecnologia que impede de ter outras notificações, né? Então, hoje a gente tem outras pesquisas que demonstram que, por exemplo, somente adultos já na faculdade, quando eles têm, até adultos na faculdade com notebook, o nível de atenção que ele tem dentro de uma sala de aula é muito menor do que se tivesse sem o notebook. Você citou até uma pesquisa feita, né, exatamente, de um grupo de alunos que usaram seus notebooks numa faculdade, né, numa sala de aula, que não foram interrompidos por nenhum tipo de notificação, versus aqueles que foram interrompidos a todo momento. Era notificação de WhatsApp, Instagram. E depois foi aplicado um teste e o grupo que, né, não sofreu essa influência foi muito melhor nos testes do que aquele grupo, né? Tem pesquisas que demonstram até do fato de você colocar o celular na mesa, numa sala de aula, e deixar o celular do seu lado, ou não deixar, quando você deixa o celular na mesa, o seu desempenho é menor, sua atenção é menor. Mesmo sem ele vibrar, fazer qualquer tipo de barulho, mas só a presença dele que você está lembrando que, poxa, tem alguma coisa aqui, pode ter alguma coisa aqui, acaba prejudicando a atenção das pessoas. Que coisa, né? Impressionante. Bom, aí, como eu fiz uma boa lição de casa, e aí no seu livro eu me deparei com alguns fenômenos do século atual, os chamados multitaskings, tecnorreferência, parasocialidade. Eu gostaria que você falasse para a gente o que significa cada um deles e como podem afetar a vida, não só das crianças e dos adolescentes, mas até a vida adulta. Sim. Bom, primeiro o multitasking, né, ou multitarefas nos nossos dias. O multitarefas, como definição, seria a nossa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, conseguir dar atenção para todas as coisas da mesma capacidade e qualidade, né? É um termo que ficou mais em voga ali até 2015 ele era mais forte. Se você enxergar, inclusive nas pesquisas, até 2010 aproximadamente, existiam até na academia uma certa tendência a acreditar que as novas gerações, olha só como a gente já vai se enganando, né? E por isso que a gente precisa dar tempo ao tempo. Existia uma percepção de que as novas gerações tinham capacidades de ser multitarefas ou multitasking maiores do que as gerações anteriores. E quando a gente pula para 2020, mais 10 anos de pesquisa, a gente vê que, na verdade, não. Na verdade, o que acontece é quando a gente tenta ser multitasking, a gente acaba fazendo várias coisas muito mal, então o nosso desempenho acaba perdendo muito. E não existe hoje na academia essa crença de que a gente possa ser multitasking ou multitarefas. Na verdade, hoje está indo para um outro lado sobre a nossa capacidade de entrar em foco e até o hiperfoco. Tá? Então, essa nossa tentativa lá atrás de tentar dar conta de todas as abas na internet, responder as pessoas, escrever um texto, fazer tudo ao mesmo tempo, hoje está indo mais para a nossa capacidade de focar numa tarefa, terminar ela e ir para a próxima. Sobre a parasociabilidade, né? Esse é um termo, qual que é a definição dele? Quando as nossas opiniões, a nossa visão de mundo, ela é moldada por outra pessoa, né? Durante o século XX, isso sempre foi estudado em relação a grandes astros de cinema. Então, poxa, como os jogadores de futebol, os astros de Hollywood, tal, como que eles moldavam a visão das pessoas, né? Então, como as pessoas têm a percepção que eles são legais, eles são meus amigos, né? Então, durante todo o século XX, houve um grupo de pesquisa nesse sentido. Aí chega nos anos 90, essa pesquisa começa a se concentrar mais na televisão. Então, pode ser desde personagens infantis, séries de televisão, e mais recentemente como influenciadores digitais. Então, na minha pesquisa, qual era a minha intenção? Era saber se hoje a nossa parasociabilidade com influenciadores digitais é maior do que há 20, 30 anos atrás, isso em relação a crianças, né? Com personagens infantis, com a programação infantil da TV da época. Na minha amostra, eu descobri que era 22% maior do que lá atrás, né? O que faz sentido, porque todas essas crianças, elas
se elas quiserem ter uma demanda livre, elas têm, na verdade, uma oferta gigantesca de conteúdo desses influenciadores. Se eles quiserem ficar 24 horas por dia seguindo os influenciadores, a gente sabe que a percepção e a visão de mundo deles é muito moldada por esses influenciadores. Sim. E surge a cada dia um novo, né? É uma volatilidade imensa. Sim. E a tecnorreferência? Bom, a tecnorreferência já é um outro... O que acontece? E aí a gente volta lá para o multitasking, né? E aí volta, inclusive, na cultura corporativa das empresas, né? Quando a gente vai para as grandes empresas, nas últimas décadas começou a ficar mais comum, escritórios são todos abertos, né? E aí começa com um corpo de pesquisa tentar entender como a tecnologia fica interrompendo a nossa atenção a todo instante. Então, isso, se você for num escritório que é tudo aberto, você vai sentir aquela barulheira, mensagem de todo lugar, você vai perceber aquela interferência a todo instante acontecendo. Em um ambiente, em um mundo onde a gente demanda cada vez, existe uma demanda maior por atenção, começa a existir uma preocupação maior sobre como a tecnologia, as notificações do celular, a mensagem do WhatsApp, todo tipo de notificação que chega na sua vida, interfere constantemente na sua capacidade de prestar atenção em qualquer coisa. Então a gente sabe, inclusive tem pesquisas que demonstram que a nossa atenção, tem uma pesquisa da Microsoft que o pessoal dá risada, que diz que a nossa atenção média agora seria de 9 segundos. Eu vi. Seria melhor do que um peixinho dourado, né? Um peixinho dourado. E segundo essa pesquisa, os pesquisadores eles acreditam que isso se deve às interferências da tecnologia constantes na nossa atenção, e a gente acaba perdendo essa capacidade de prestar atenção durante um período mais longo, né? Se você conversar com uma criança hoje, e aí eu conversei com diversas crianças, e você vê, por exemplo, qual que é a percepção delas sobre o que é um vídeo longo, para elas mais de 10 minutos é um vídeo muito longo. Então, assim, tem crianças, inclusive, que não gostam de nenhum filme, porque elas acham não tem paciência, né? Elas estão acostumadas num outro ritmo, né? Passar o dedinho e ir, né? E aí, né, aproveitando aí o gancho, quando a gente fala de parasocialidade, a gente vê como os algoritmos influenciam a isso, né? Os algoritmos, eles têm algum papel no vício em telas? Você vê dessa forma? Nós acreditamos que sim. Bom, os algoritmos, só para vocês entenderem o conceito, na verdade é a programação que está por trás de qualquer tipo de plataforma. Então, qualquer tipo de tecnologia, você tem algum tipo de algoritmo ali por trás. E eu tenho dado exemplo, por exemplo, de animações que foram feitas há 100 anos atrás, onde existia todo um processo criativo de anos e anos escrevendo, roteirizando, colocando som e tal, para hoje em dia, onde existem diversas obras para o público infantil, que através dos algoritmos diz para esses produtores de conteúdo que tal minuto fez mais sucesso, que tal segundo engajou mais, e através desse conhecimento que o algoritmo dá para os produtores, eles conseguem produzir conteúdos cada vez um pouco mais viciantes, né? Então, na indústria do entretenimento, o algoritmo ele mudou a dinâmica dessa maneira. Quando a gente vai para a rede social, aí a gente já fala de uma outra dinâmica, que são os algoritmos que personalizam o seu feed para você, que todo mundo sabe. Então, ele vai aos poucos entendendo qual que é o seu gosto. Em poucos segundos ele entende o que você quer assistir. E inclusive quando eu estava conversando sobre isso com a plateia outro dia, e eles perguntaram, poxa, mas não é a mesma coisa de um sorvete, da dopamina também e tal? E até certo ponto porque é uma injeção de dopamina, porém, um sorvete, ele vai mudar de fórmula, sei lá, daqui a alguns meses e tal. Já uma plataforma rede social, que tem vídeos personalizados, a gente está falando da tecnologia que vai mudar de segundo em segundo, de acordo com o seu gosto. Não com o gosto de milhões de pessoas, mas de acordo com o seu gosto, ela vai se tornando cada vez mais viciante para a sua vida. E chega a ser um pouco perigoso, né? No seu livro você cita que o Facebook ele chega até saber se
a pessoa está triste, se ela está alegre, qual é o sentimento que ela está naquele momento, né? Então, assim, o poder do algoritmo hoje, ele é tremendo. Sim, é porque a gente está falando de um nível de dados que a gente fornece para essas plataformas gigantesco. Então, eles têm acesso a todos esses dados, eles podem modelar esses dados da maneira que eles quiserem, ao ponto de que hoje existem estudos que demonstram que essas grandes plataformas conseguem sim prever se você vai se separar nos próximos 2 anos, se você vai começar a namorar daqui nos próximos 6 meses, se você vai mudar de emprego daqui nos próximos 6 meses, só pelo seu comportamento, onde você vai, o que você pesquisa, com quem que você fala, todos esses dados, modelando esses dados, eles conseguem quase que prever o seu futuro, porque a gente entrega dados que a gente nem percebe, né? Então, eles acabam tendo acesso a isso e as pessoas acabam não pensando sobre quais seriam as consequências no futuro. Nossa, que loucura, né? E aí, né, a gente falou das habilidades, como elas são importantes hoje no mercado de trabalho. Bom, fato é que a gente tem que lidar com o uso de telas no mercado de trabalho, porque ele necessita dessas habilidades, né, dessas skills, como o mercado chama, considerando a nova lógica de economia de atenção. Como que os pais podem começar a trabalhar isso para que a criança ou adolescente chegue numa vida adulta sem esse impacto negativo? Alguns anos atrás, eu li um livro, que eu dou um exemplo na minha palestra, que chama Hooked, que seria fisgado, né? Onde tem diversas técnicas lá, é de um programador para programadores, como que a gente torna nossas plataformas mais viciantes, engajantes, na verdade, que a gente dizia lá atrás, o Góes sabe que é viciante. E recentemente, o mesmo escritor que escreveu o Fisgado lá atrás, ele escreveu um novo livro que eu acabei de ler, inclusive tem alguns dias atrás, que chama Indistraíveis. Vou até anotar essa daqui, sim, viu? É muito interessante esse livro, onde a gente está falando de uma pessoa que está lá no Vale do Silício, ele acompanhou todo esse movimento e agora ele volta e escreve esse novo livro que chama Indistraíveis. E tem um trecho desse livro que ele fala, olha, eu acredito que daqui a um tempo a gente vai se dividir em pessoas que entregam a sua atenção às plataformas, aos entretenimentos de maneira geral, e outras pessoas que conseguem ver isso como um problema e conseguem ser donos da sua própria atenção. Então, é provável que nos próximos anos a gente vai ver que a capacidade de você se concentrar em alguma coisa, ter atenção profunda, tirar a técnica de interferência da sua vida, vai ser sim uma habilidade muito importante, porque a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais complexa, com problemas complexos, que vão demandar uma atenção profunda. Então, sim, essa vai ser uma habilidade muito importante. Tá certo. Aí tem duas, eu achei muito interessante, né, duas escolas, uma no Reino Unido e nos Estados Unidos, que fizeram pesquisas com as crianças. No Reino Unido, uma escola ela fez uma campanha com os pais, eu vou até ler o slogan da escola, e aqui fica uma dica para os nossos espectadores aí, donos, mantenedores, diretores de escola. O slogan da escola foi o seguinte: acolha seu filho com um sorriso e não com um celular. Conta pra gente como que foi essa experiência. Você teve a devolutiva desse resultado, dessa campanha? Não surgiram outras reportagens lá sobre os colégios que tentaram fazer isso, mas só para o pessoal ter um contexto, são escolas que os mantenedores e diretores, após perceberem que a maioria dos pais, na saída do colégio, recebiam os seus filhos olhando para o próprio celular, ou seja, tudo cabecinha abaixo. Os filhos só viam a cabeça e a nuca dos seus pais, eles resolveram colocar esse sinal em cartaz para os pais prestarem atenção, até chegar a proibir a utilização do celular na saída do colégio, né? Então, eu sempre dou o exemplo para pais, aquele pai que o filho chega e ele está mexendo no celular, respondendo uma coisa no WhatsApp, e o pai não olha no filho da criança, no olho da criança para responder. Na verdade, ele está criando um padrão de comportamento onde que ele está falando, na verdade, olha, o meu celular nesse momento é mais importante do que olhar no seu olho e te dar uma resposta. E eu sempre falo para o pai, daqui 10 anos vai ser o contrário, é ele que vai fazer isso com você.
E aproveitando essa sua fala, no livro você fala que você está entrevistando uma garotinha e ela conta para você que ela se sentia ignorada pelos pais, né? E esse final de semana foi almoçar no restaurante e eu comecei a observar a dinâmica familiar ali de algumas famílias. E a maioria, né, dos casais que estavam com os seus filhos, ambos estavam com um celular. Então, a criança, não é porque às vezes ela está viciada na tela, às vezes o sentimento de que ela está sendo ignorada a leva a fazer essa utilização, né, Fernando? Sim, muitas vezes o padrão de comportamento da criança com tecnologia pode ser que ela simplesmente esteja reagindo ao ambiente, como as pessoas lidam com a tecnologia na vida dela, né? Então, durante as entrevistas, eu encontrei crianças que me diziam, confidenciavam que o celular chegou na mão dela por conta que os pais tinham brigado, e então o celular, enfim, separaram, deram o celular na mão da criança para ela intermediar a comunicação entre os dois. Outras crianças que, quando você pergunta esse assunto para elas já ficam na defensiva, mas poxa, mas meu pai, minha mãe, faz aquilo outro. Então a gente acha que eles não estão observando, mas eles estão sim observando como a gente lida com tecnologia, e eles vão espelhando ou às vezes até reagindo da maneira como a gente lida com tecnologia. Então, eu sempre, quando falo para pais, eu faço inclusive até um teste de compulsão tecnológica para ajudar os pais a enxergarem um pouquinho que o nível de compulsão de telas da casa começa por eles, né? Então, se os pais não prestarem atenção, não vai ser o seu filho de 8 anos que vai botar a mão na consciência e falar, não, gente, não vamos fazer isso. Exatamente. Tem que começar pelos pais. Ou seja, não basta a educação tecnológica apenas na escola, né? Ela tem que começar desde casa. Então, por isso que o Passaporte Digital, o Guardião Digital, é muito legal o seu programa, né, Fernando? Sim, porque não tem só o objetivo de ensinar os educadores, as crianças e os adolescentes, mas é multidisciplinar, envolvendo inclusive os pais, né? Exatamente. A gente está lidando numa área de conhecimento que lida com tecnologia, pedagogia, psicologia, são várias áreas, porque é um problema complexo, né? Então, na pesquisa do livro, do Xarope Digital, surgiu um projeto, chamado Passaporte Digital, que tem um programa chamado Guardião. E qual que é a intenção do programa, né? É levar todo esse arcabouço teórico, né, acadêmico, para dentro de sala de aula. Porém, não faz sentido, e a partir do momento que você começa a entrar dentro de sala de aula e conversar isso com as crianças, e você recebe esse feedback, mas meu pai faz aquilo outro, mas minha mãe fica no celular dando atenção. Você percebe que não tem como você fazer isso sem falar com os pais também, né? Então, como tem funcionado? A gente entra dentro da escola, a gente oferece treinamento, e os professores vão dando essas aulas de prevenção em alguns pilares ali que a gente definiu, dentro de sala de aula, e ao mesmo tempo os pais vão recebendo pílulas de conhecimento sobre esse assunto. Então são pequenas pílulas que a gente vai falando com os pais, são pequenos conteúdos que a gente conversa com eles ali, sobre como, por exemplo, quando dar o primeiro celular para o filho, ou determinada plataforma, o que você precisa prestar atenção, quais são os perigos, qual que é uma possível oportunidade, o que é um desafio. Enfim, dá um mapa da mina para o pai, né? Para ele entender aonde que o filho dele está entrando. Porque muitos pais, eles ficam mais nessa posição estática de, olha, eu não sei como isso funciona, Sim. Portanto eu não vou procurar saber. E eu sempre falo isso nas escolas, quando eles dão o celular para os filhos, eles não pedem ajuda da escola. Não. Eles vão lá e dão o celular. Quando eles chegam lá aos 13 anos de idade, quando começa o problema, que aí começa a ficar evidente o problema, né, na cara dos pais, aí sim eles procuram a ajuda da escola. Então, quando estava lá atrás, quando estava no fundo de 1, no fundo de 2, quando a fumacinha estava começando a pegar, eles foram ignorando durante vários anos. E quando chega no ensino médio, que é quando pega fogo de fato, e aí o desespero vem, né? Então, é um grande desafio levar isso para as escolas, porque é uma área multidisciplinar, mas o nosso objetivo é impactar não só os alunos, mas os professores, a comunidade escolar de maneira geral e as famílias também. É muito bacana isso. Aproveitando, né, o seu gancho da entrega dos celulares aí dos pais, teve uma escola no Rio de Janeiro que ela proibiu a entrada dos celulares na escola, né, de uma forma geral e bem repressiva. Você acha que essa medida funciona? Então,
A gente, na verdade, eu diria que a gente está fazendo um grande experimento no mundo. Porque eu vou dar alguns exemplos aqui. A Finlândia, por exemplo, sempre foi referência no PISA e tal, ela caiu no ranking do PISA. Hoje existe uma discussão dentro da Finlândia se isso foi inclusive pelos celulares. Então eles estão revendo a política deles, se eles vão proibir ou não, se eles vão ser mais restritivos. Outros países, por exemplo, como a França, em 2018, eles proibiram a utilização do celular. Agora, recentemente, em 2024, o Macron ele fez um pronunciamento da nação, onde um ponto muito importante desse pronunciamento foi a restrição ainda maior dos celulares, de rede social, para as crianças. Até agora não está muito claro se eles não conseguiram proibir de fato lá atrás, se mesmo proibindo não acabou não dando certo. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, dá para saber se está numa consulta pública, para ver se eles vão proibir ou não de maneira geral. Nos Estados Unidos, tem muitas escolas proibindo de fato, está se alastrando. Tem um estado que proibiu, né, a entrega de uso de celulares até 14 anos, parece. Eu não me lembro qual estado que foi dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está se alastrando de fato a proibição de você... se você for com o celular, tem que deixar no local trancado e não pode mais utilizar até você sair do horário escolar. Outros pais se organizam e assinam, e eles fazem abaixo-assinado. Tem uma grande confusão. Esses que são favoráveis ao celular. Outros pais eles se organizam para não dar o celular, eles se comprometem a não dar o celular. Seria muito bacana, né? Até determinada idade. Então, eu posso dizer que existem diversos experimentos acontecendo ao mesmo tempo no mundo. A gente não sabe exatamente qual que vai ser o vencedor, porque são contextos muito diferentes. O que eu posso dizer é que existe uma unanimidade hoje, é que quanto mais você esperar para dar o primeiro celular da criança, melhor para o futuro dela. Tá? Agora, qual idade específica não existe ainda, mas você tentar adiar o máximo possível, e quando entrar na vida dela, entrar com um senso de responsabilidade sobre como ela deve utilizar, é melhor ainda. Bacana. Né, eu comentei que eu gostei de duas pesquisas que foram feitas, uma do Reino Unido, que era um slogan, e a outra que foi nos Estados Unidos, onde crianças, né, um grupo de crianças foram levadas para um acampamento, que elas passaram 5 dias lá, sem celular, isolada de telas e só fazendo atividades na natureza, usando o seu imaginário, enfim, e versus um grupo de crianças que continuam na sua rotina sem qualquer tipo de restrição. E depois foi aplicado um teste nesse grupo de crianças, e o teste claramente demonstrou que aquelas crianças que ficaram no acampamento tiveram um desempenho muito maior. Aí eu falei assim, nossa, olha que ótima dica para as escolas, fazer um acampamento detox. Sim. Né? Nossa, eu achei incrível essa medida. Acho que assim, né, a proibição do celular era mais radical, mas medidas paliativas, uma pílula dessas medidas funcionam, né? Se você conversar com coordenadores, orientadores educacionais e professores, eu estava numa escola no Rio de Janeiro que uma professora, ela estava me contando como que ela enxerga essa geração mais nova com muita dificuldade, que é essa capacidade de distinguir emoções no rosto, né, na face, como que eles têm muito mais dificuldade hoje em dia. Então, como que ela pega muitos casos dentro da escola de crianças que elas não conseguem mais distinguir expressões faciais. Isso é muito interessante. Como que eles vão perdendo de fato. Na verdade, nem perdendo, né? Eles não vão construindo essa capacidade ao longo do tempo. A gente, né? Aqui eu fiz um monte de pergunta para você, o quanto é benéfico, ou o quanto é prejudicial. Agora, quando ela é benéfica, Fernando? Porque ela é benéfica, nós sabemos disso, né? Essa questão da qualidade dos aplicativos, dos vídeos, ela existe, ela ajuda. Mas qual é o liame ali do ser prejudicial para ser benéfico? Essa é uma pergunta muito difícil, porque o celular é uma mistura de caça-níquel com uma caixa de ferramentas, entendeu? Ele é essa mistura de caça-níquel com uma caixa de ferramentas, e sempre vai ser assim, não tem como. O que eu posso dizer é que a tecnologia, principalmente as redes sociais, né, tem pessoas que são adeptas à ideia de sair de todas as redes sociais,
abandonar a tecnologia e voltar para as cavernas. Mas para todos nós, a maioria de nós, que ainda precisa trabalhar, né? Precisa falar do seu trabalho, isso não é possível. Então a gente precisa da rede social, não tem como fugir disso. Agora, o ideal é que a gente comece a construir um senso crítico sobre como a gente utiliza essas ferramentas, né? A maior parte das pessoas, a gente está, na verdade, o que a gente chama de alienação tecnológica, onde a gente utiliza essas ferramentas sem saber o que tem por trás, como funciona minimamente o algoritmo, se isso é não uma propaganda, se isso é um aplicativo da categoria caça-níquel, ou é um aplicativo da categoria produtividade, ou se ele é um híbrido das duas coisas, tipo o e-mail, que é um pouquinho das duas coisas. Então, eu acho que nos próximos anos, a gente vai ter mais pesquisa, mais pessoas falam sobre isso, como é o caso do livro Distraível, onde a gente vai ter que pensar melhores maneiras de categorizar a tecnologia na nossa vida para conseguir otimizar o nosso trabalho, porque de fato ela otimiza o nosso trabalho. Só como ela é metade caça-níquel, metade é uma caixa de ferramentas, a gente vai ter que aprender melhor como categorizar e organizar isso na nossa vida. E a gente sabe, né, do impacto das redes sociais no socioemocional, tanto das crianças e dos adolescentes. E o quanto o uso desenfreado, sem restrição, sem uma análise de qualidade, tem um poder de levar aquela criança ou adolescente a praticar um cyberbullying. E quando o pai, né, a mãe faz uma triagem daquilo, também pode ser utilizado de uma forma benéfica, para demonstrar o quanto fazer um cyberbullying é ruim, né? Eu acho que são ferramentas também que a escola pode utilizar para ensinar as crianças e os adolescentes, fazer um liame, né, do que pode refletir de forma tanto prejudicial quanto benéfica. Sim, eu sempre converso com os pais de uma maneira de você abordar isso com as crianças, dando exemplos negativos e positivos da utilização de tecnologia, né? Então, existem diversas reportagens hoje sobre cyberbullying dentro de escolas, enfim, e que podem ser utilizados como um mau exemplo dessas crianças. A gente pode falar sobre cyberbullying através dessas reportagens e também existem exemplos bons, existem bons conteúdos na internet que também podem ser utilizados pelos pais. Então, tanto a escola como os pais vão ter que encontrar maneiras de dar bons exemplos e maus exemplos para que quando a criança se deparar com aquela situação, categorizar onde que isso está, se isso é uma coisa boa ou uma coisa negativa. Certo. Enquanto você é um dos especialistas mais renomados aqui no Brasil, né, em tecnologia, você, durante a sua pesquisa, você se deparou com uma situação muito impactante, Fernando, que você ficou assustado pelo vício de telas? Alguma coisa te deixou de cabelo em pé, vamos dizer assim? A gente ouve muita coisa em entrevistas com crianças, né? Coisas divertidas, coisas tristes. Eu ouvi e vi, né? Teve uma menina uma vez que eu estava entrevistando ela chegou na sala e ela estava com o nariz roxo. E aí eu perguntei o que tinha sido. E ela começou a contar, tá, gente? Ela tinha seguido um tutorial de maquiagem do TikTok e ela errou em alguma coisa, estava meio queimada, né? E eu não lembro exatamente qual substância que ela passou, mas queimou depois. E ela estava tendo que lidar com aquilo, teve que ir no médico e tal. Então, a gente vê que eles já estão, inclusive é um comportamento muito específico dessa geração, eles não vão mais ao Google para pesquisar alguma coisa, eles utilizam as redes sociais. Fiquei assustadíssima que o Google, para nossa geração, era fonte de pesquisa e agora é o TikTok. Sim, me assustou demais isso. Exatamente. Quando eu converso com a minha sobrinha de 9 anos, ela nem utiliza, assim, ela só utilizou o Google uma vez ou outra, raro. Ela sempre, eu quero uma receita, quero saber como tal coisa funciona, ela vai direto no TikTok e pesquisa, vai ter algum suposto especialista falando uma resposta para ela, né? Então, para a gente ver como que a noção dele sobre ser especialista, uma autoridade no assunto, é muito diferente da realidade. Mas voltando à pergunta anterior que você me fez, então a gente vê coisas assim, curiosas sobre meninas que
ou que fazem maquiagem dá errado, meninos que fazem um tipo de desafio e se machucam, e até casos assim, de crianças que confessam, por exemplo, que conversam com estranhos na internet, que já teve problemas no passado que o pai descobriu, as crianças que o pai ou a mãe teve que trancar o celular em algum cômodo da casa e eles pulavam a janela para pegar esse celular, crianças que falam que é muito comum para eles virarem à noite assistindo vídeo personalizado. Olha, antes de ontem, por exemplo, eu estava assistindo vídeo no TikTok, eu pisquei, chamei assim. E muitos deles falam que os pais não sabem que isso acontece. Então, a gente vê que aos poucos eles vão soltando ali como que é a vida deles. Então, a gente vê muita coisa de fato preocupante. Não só em termos do hábito deles de utilização de tecnologia, mas até de como que eles se comunicam com estranhos na internet também. Né, e aí, diante dos seus relatos e também diante de todos os atendimentos que eu faço no escritório, né, nós somos especialistas aí no atendimento de escolas, eu vejo o quanto a escola é fundamental como um intermediador. Então, por exemplo, se a escola ela tem um programa como Passaporte Digital, Guardião Digital, ela se torna um canal para aquela criança trazer situações que estão colocando ela em risco. Né? Então, às vezes, ela vai procurar o próprio professor da matéria ou outro professor que ela se identifique. Então, a escola ela tem sim que se preocupar com isso. A gente não percebe que a maior parte dessas crianças, e quando você conversa com elas, vai conhecendo situações, a maior parte delas, quando se veem, percebe que está em algum tipo de perigo, elas não procuram os pais, as mães, às vezes procuram a escola, mas muitas vezes procuram estranhos na internet para contar a situação, né? Então, ter esse assunto sendo tratado dentro de sala de aula e deixar claro quais são os canais de comunicação quando algo parece suspeito, algo parece perigoso, ou quando existe algo de errado, é muito importante para a criança, porque ela começa a entrar num estado de agonia, de que ela sente que tem algo perigoso, mas às vezes ela tem vergonha de contar. Às vezes ela não tem confiança exatamente nas pessoas ao redor dela para contar. Então, estabelecer claramente para ela canais de denúncia, de comunicação é essencial. Não, totalmente. Fernando, vamos para a nossa última pergunta. Ao longo aí da nossa conversa, você deu diversas dicas, mas se você puder dar 5 dicas essenciais para proteger as crianças e os adolescentes do uso da tecnologia de forma prejudicial, quais seriam essas 5 dicas? Eu diria que para famílias de maneira geral, a primeira dica que eu sempre dou é olhar para o espelho. É ver como que a gente utiliza tecnologia e como os nossos filhos estão observando isso, né? Então, os pais olharem no espelho, olhar para eles mesmos, como que eles utilizam a tecnologia. Se a tecnologia é a primeira opção, ou a tela de maneira geral, de entretenimento da família, a gente tem potencialmente um perigo lá na frente, né? Então, primeiro, estabelecer que pai e mãe precisam buscar a ser um bom exemplo de como utilizar a tecnologia. E, assim, um exemplo clássico do pai utilizando o celular na frente do filho, sempre deixar claro, olha, o papai agora precisa utilizar porque ele está trabalhando especificamente sobre tal coisa, acabou, eu vou fechar e eu vou te dar atenção, né? Para deixar claro para a criança que, na verdade, aquele momento é necessário, faz parte do trabalho, mas depois disso eu vou te dar atenção. Não simplesmente porque na cabeça deles meu pai sempre está no celular, eu não sei por quê. Então, me sinto ignorado. Por que eu não posso então utilizar, né? Então, a dica talvez mais importante que eu posso dar para os pais é que, primeiro, eles sejam um exemplo. Segundo, que a tela não seja a primeira opção de entretenimento da casa, que você possa ofertar para essa criança outras possibilidades de entretenimento. Ela não acha que só a televisão ou só o celular é divertido, mas isso exige esforço, isso exige tempo, não tem como. Tem para sair no final de semana com a criança, tem para procurar um jogo de baralho que você possa jogar no final de noite com seus filhos, isso vai de tempo, não tem como fugir disso.
E por último, eu posso dizer que os pais possam procurar não amedrontar os seus filhos e sim mediar essa relação com tecnologia. Muitos pais, ao se deparar com os números que de fato são assustadores, não tem como maquiar a realidade, eles vão conversar com seus filhos e acabam sendo um pouco mais agressivos nesse processo, porque eles já chegam de uma maneira mais inquisitória, de querer saber o que está fazendo, com quem está conversando. E pode ser que esse tiro saia pelo culatra, né? Então a criança ela vai no primeiro momento, talvez vai falar uma coisinha ou outra, mas a longo prazo, se ela tiver um problema, a chance dela procurar o pai vai ser menor. Então é melhor que o pai estabeleça, se coloque numa posição de mediar esse consumo, essa utilização, de entender o que os seus filhos estão fazendo. A gente perde a noção de que essas plataformas, as tecnologias são de fato muito importantes para eles, eles se expressam através dessas tecnologias, não tem como a gente fugir disso. Tentar entender o quão importante é isso para eles. Toda vez que você for conversar com seu filho sobre isso, por exemplo, um filho que já tem um uso problemático, é não focar na tecnologia em si, ou seja, não falar, olha, você não sai do seu celular, não tem não sei o quê, começar a xingar o celular, a tecnologia e tal, e focar mais nas consequências desse comportamento. Olha, por você estar tanto no seu celular, você está perdendo isso é escondido com a família, e aí sim você vai conseguir guiar essa conversa, né? Porque se você começa uma conversa nessa tentativa de mediar esse conflito, já falando mal do que a criança mais gosta, você já está criando uma barreira. Exatamente. Ou seja, limitar o tempo não é uma medida, mas também não é uma medida isolada que vai ser eficaz, né, Fernando? Não. Geralmente os pais querem a bala de prata. Exato. E não é simples assim. Você pode limitar o tempo, pode dar certo por algum tempo, é estratégia, mas depois você vai ter que mudar a estratégia, não tem como. Então, a longo prazo, é melhor você pensar em mediar ativamente esse relacionamento de tecnologia e criança. Tá ótimo, Fernando. Obrigada por mais uma vez você ter vindo aqui. Foi um prazer, acho que essa conversa foi muito rica. Tenho certeza que as pessoas também vão adorar ouvir tudo aquilo que a gente conversou, muitas dicas também. E te agradecer mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que quem tenha assistido tenha conseguido absorver algumas dicas daquilo que a gente fala e consiga colocar de uma maneira ou de outra em prática, seja nas suas escolas, nas suas vidas, porque é um problema que a gente não vai ter como fugir dele. Então, começar a pensar isso cada vez antes na vida das crianças é essencial. Bacana. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nós vamos subir esse vídeo depois inteiro e em pílulas por cada pergunta. Obrigada.